Fala pessoal, boa noite. Aqui é o professor Vinícius, tá? Sou colega de vocês aí do curso de Engenharia de Computação. A gente aí sofrendo também, né? Um pouco, mas nessas adaptações, né? No meio dessa crise, aí tô começando agora a fazer gravações, né? Resolvendo aí com o pessoal também do técnico lá e próprios alunos oferecendo aula online. Aí resolvi também fazer aí para vocês, acho que vai ser de grande ajuda. Pelo menos nas coisas de matemática, né? Isso daí eu consigo dar uma força bem legal aí, tá bom? Então vamos lá, eu vou começar pela semana 5, aí depois quando tiver mais tempo, até o final aí da gente conseguir tudo da semana 6, eu faço das outras 3 semanas também, tá? Pra gente estudar. Então aqui eu estou usando uma lousinha digital, vamos ver se fica legal, né? Eu não sei aí, tudo novo, né? Se vocês tiverem questões aí para ajudar também, melhorar as coisas, é sempre bem-vindo. Beleza? Vamos lá então. Ó, eu vou resolver aqui, começar com a minha luzinha para a gente fazer aqui a questão 1. Só dar uma enquadradinha melhor. Basicamente, a primeira questão, deixa eu jogar o cursor para cá. Primeira questão, ele dá para a gente o conjunto A aí, com 5 elementos, né? Ele dá essa relação aqui, ó, que é 1, 1, 2, 2, né? A gente tem que lembrar uma das coisas legais, né? Primeiro que normalmente as relações a gente sempre fala assim, ó, x, né? R, que é o que você está relacionando aí no produto cartesiano, e y. Tá? Você sempre tem que imaginar isso, como se fosse uma função mesmo conectando as duas coisas. Então, 1, você está falando que o 1, que seria o x do lado esquerdo, eu vou detalhar isso, que aí nos próximos eu não preciso mais fazer. Está relacionado ao número 1 do outro lado, tá? Então, essa noção aqui, ó, tem que ficar clara aí para todo mundo. Né? Se você falar o par ordenado 1, 1, é a mesma coisa que a gente escrever assim, ó, 1, R, essa relação que você está criando, está relacionado com 1, beleza? Dentro das relações, pessoal, tem três relações bem importantes, né? Que o primeiro exercício ele já vem aí destacar isso para a gente. Ele pergunta se essa relação é reflexiva, essa daqui. Então, o que significa reflexiva? Lembra de reflexiva? Do reflexo, né? Reflexiva. Minha letra não é tão bonita aí, mas acho que vocês vão conseguir entender. Como assim, professor, reflexiva? Que significa que todo elemento que você pegar, vamos chamar de A, ele vai estar relacionado com ele mesmo. É o reflexo dele. Tá certo? Como se fosse um espelhinho. Vamos ver se essa relação é reflexiva. Ó. Se você tem os elementos 1, 2, 3, 4, 5, você tem que ter os reflexos, concorda dela? Quem seriam aí aqui os números, digamos, que vão fazer parte desse reflexo aí nosso? 1 tá dentro. Tá vendo aqui? O 1. Qual é o outro? Ó? 2 está dentro. 2 está relacionado com 2. 3 está dentro. Então não tem problema. Qual é o outro aqui? 4 está dentro. Que é o reflexo dele. E o último seria o 5. Então tá todo mundo aí, né? Portanto, ela é reflexiva, essa relação que a gente tem. Então já descobri que ela é reflexiva, certo? A outra coisa que ele pergunta é se ela é simétrica. O que significa a relação simétrica, né? Simetria, tipo seu lado direito e seu lado esquerdo, você dá um giro, ele ficaria basicamente a mesma coisa, né? Mesma pessoa, você pode brincar assim. Então significa que se você dá um giro, numa permutação, na simetria, continua a mesma coisa. Então se você tem A relacionado com B,
Falar que é simétrica significa que o B tem que estar relacionado também aí com A, tá certo? Isso significa simétrica. Então todos os do reflexo aqui, o reflexo é simétrico, né, gente? 1 é a mesma coisa que o 1 da direita para a esquerda aqui. Tanto faz você trocar. O que eu tenho que ver são os outros elementos que tem. Então, por exemplo, o primeiro que sai aqui do reflexo é o 1, 2. É isso? Então, para o 1, 2 ser simétrico, quem é o simétrico dele que tem que valer? Você tem que trocar aqui, permutar essas duas coisas. Então tem que ser o par 2, 1. Tá lá dentro, ó. 1, 2, 2, 1. Então tá valendo. Qual é o outro lá que tem? 2, 5. E aí, se você permutar os dois aí, a gente vai ter os 5 e 2. Então, tá valendo aí, ó. Os dois, valeu todos. A simetria também está verificada aí nessa relação. Beleza? É assim que a gente vê. A última coisa é a transitiva que a gente tem que olhar. Ver se ela é transitiva. O que é isso, a relação transitiva, basicamente? Quando você tem o A, eu gosto de lembrar transitiva como se fosse um trânsito mesmo, que você pensa em passagem. Um elemento ele acaba servindo de elo de ligação para o outro. Que nem aqui nesse caso, ó, se eu tenho A relacionado com B e, eu vou fazer até o B aqui com outra cor, para ficar mais claro. O B é o elemento de ligação. E B relacionado com A, tá vendo? O B é o que faz a conexão dos dois. É como se ele juntasse essas duas coisas. Se ele junta, o que a gente vai ter? Perdão, aqui não é A, aqui é outro elemento, tá? Aqui senão seria simétrica, né? Que a gente acabou de ver, seria outra coisa. E o B relacionado com C, o que a gente vai ter? Que o A consegue chegar no C. Ele empurra, né? Isso que significa a transitiva, quando a gente tem. Ele acaba passando, ele trespassa um para o outro. O B serve como se fosse, ó, um elemento de ligação entre os dois. E aí ele leva diretamente o A no C. Ele serve como uma ponte. Beleza? E todos os elementos têm que satisfazer isso. Certo? Não vale a pena ficar olhando os de reflexo. A gente pode olhar até o simétrico, né? Mas, tipo, então olhando para a transitiva, né? 1, 2. Vamos verificar o par ordenado. Eu tenho o 2 e eu também tenho o 2, 1, não é isso? Então o 2 serve aqui de elo de ligação, e aí ele vai conectar os dois extremos, que é o par ordenado 1, 1. Isso daqui é a transitiva, tá vendo? Que eu fiz. Isso vale aí, ó. Passou no teste, tá valendo. Vamos ver se for ao contrário também, né? Se for par ordenado, tem que testar para todos, tá? Isso que é meio chatinho. Nos outros, aí para ficar mais rápido a parte do vídeo, eu tenho esses dois pares no meu conjunto. Você só pode testar a implicação quando isso aqui é verdade, tá? Quando você tem esses dois caras aqui do lado esquerdo, senão não faz sentido. O 2, 1, 1, 2, o elemento de ligação é o 1. Você conecta esses dois, aí vira o 2, 2. Como o 2, 2 está no nosso conjunto, então não tem problema. Tá certo? Agora vamos fazer os últimos. Por enquanto até aqui tá tudo certo. Vamos testar os outros aqui. 2, 5. Eu tenho 5, 2. Normalmente o problema só aparece no último, né? Isso aqui é bem legal. Isso daqui, o 5 é elemento de ligação, 2, 2, está no conjunto. Então, verificou a transitiva. E o último, 5 e 2, 2 e 5. O 2 e o 5 serve de elemento de ligação. E aí é o 2 aqui, né, nesse caso. E aí ele leva no 5, 5. Problema. 5, 5, ó. Não tem aqui, ó. Não tem o par ordenado 5, 5. Lascou-se. Se gente, na matemática falha, significa que a nossa relação não é transitiva. Não funciona aí, tá? E aí, portanto, a resposta é que ela é reflexiva
simétrica, só que ela não é transitiva. Vamos ver aqui, mas não é transitiva. A relação é simétrica e tal, mas não é transitiva. Prontinho, é só esse item. Aí vocês dão uma olhada em qual que tem, tá? Beleza? Vamos aí pro segundo. Segundo, normalmente, para quem não tá tão acostumado assim com matemática, essas coisas, acaba confundindo, né? Eu gosto sempre de, quando ele fala essa parte, né, de números inteiros, é só número bonitinho, tá? Que você tem que lembrar, que era os -2, que nem ele tem aqui, ó. Então, por exemplo, a primeira relação ele pergunta qual é a verdadeira, né? O que a gente pode afirmar. Lembrando que quando você fala equivalência, se uma relação é de equivalência, ela tem que verificar as três coisas que a gente estava vendo, tá? Ela tem que ser reflexiva, simétrica e transitiva. Tem que ser as três, beleza? Só que veja, o que você tem que prestar atenção aqui é sempre na propriedade. Qual que é a propriedade aqui, ó, que ele está falando? Ele não precisa aplicar, né, log, às vezes essas coisas, não. Só presta atenção na propriedade. Então, essa relação, a propriedade dela é x igual 2 elevado a n vezes y, né? Isso aqui é a propriedade dela, tá certo? X e y são números naturais, tem que prestar atenção nisso, né? Ele fala aqui pra gente, e que n é um número inteiro, tá? Então, baseado nisso, aí a gente vai ver que é verdade ou não, tá? Se for, então vamos testar. Vamos ver se ela é reflexiva. Ref. Como é que eu faço esse teste? Eu tenho que ver, se eu pego um número do lado esquerdo, ele tem que ser exatamente o mesmo do lado direito. Isso que é reflexiva, né? X tem que estar relacionado com x, né? Dizer reflexivo era isso, lembra? A relacionado com A. Nesse caso é x relacionado com x. Então, será que o x se relaciona com x por meio dessa forma que a gente tem aqui? Sim, ele se relaciona. Se ele se relaciona, eu tenho que exibir quem é esse cara, tá? Ele se relaciona porque basta você pegar 2 elevado a 0. Aqui vezes y, não é isso? Quando eu faço isso, 2 elevado a 0, você vai ter todo número elevado a 0 é 1, x vai ser 1 vezes y, e, portanto, x é igual a y. Isso significa que o x é o reflexo do y, tá certo? Portanto, eu posso afirmar aqui que x está relacionado com o próprio x. Porque o y, tá vendo aqui? A gente exibiu um cara onde que ele é o mesmo x. Então essa é a ideia. Agora a gente tem que testar para os outros. Qual é a próxima propriedade? Simetria. Vamos ver se existe alguém que é simétrico dele, eu tenho que mostrar quem é o simétrico que está do outro lado, tá certo? Então vamos lá, vamos mostrar quem é esse cara. Se x é igual a 2 elevado a n vezes y, eu tenho que fazer o contrário nessa relação, ter que trocar x e y de lugar, né? Então, por que será que eu posso fazer isso? Vamos isolar o y agora. Olha o truque. O 2 elevado a n está multiplicando, ele passa dividindo. Então, vai ser x dividido por 2 elevado a n, certo? Isso daqui, o número quando está embaixo, tá? A fração, lembra que quando ela vai para cima, ela inverte, né? Ela inverte o sinal aqui. Então, ele fica 2 elevado a menos n, tá? Todo expoente, quando você troca aqui o sinal do expoente, ele inverte a fração que você está trabalhando. E pronto. Eu exibi o cara. Aí você fala, ué, mas você exibiu mesmo? É o menos n? O menos n está certo? Ele existe aqui? Ele existe, porque o n, ó, lembra do que ele falou? O n aqui, ó, ele está em z, gente. E menos n é um número negativo, né? Seria, mas se você tiver com negativo, ele fica positivo.
ele é válido, existe esse cara aqui, 2 elevado a menos n. Como existe, você acabou de mostrar uma relação de x para y e depois de y para x. Qual que seria a relação de y para x? Y é igual a 2 elevado a menos n, foi o cara que a gente acabou de mostrar, vezes x. Certo? Portanto, com isso, a gente acabou de mostrar que xry também implica yrx. Logo, ela é simétrica. Então tá tudo batendo bonitinho aí. Basta só a gente verificar a transitiva. Se você prestou atenção aí no exemplo anterior, aí essa daqui vai ser moleza, tá certo? Então vamos lá. Transitiva, galera. Ó, transitiva. Como é que a gente faz, né, para querer a transitiva? Lembra que tem que ter um elemento de ligação. O que eu estou querendo mostrar é que, às vezes a gente começa assim com a matemática. Eu vejo que eu quero mostrar e YRZ, vamos chamar outro cara aqui, eu quero mostrar que o Y serve de elo de ligação. E isso vai virar um X por essa relação que a gente tem, XRZ. Tá certo? Isso é onde que eu quero chegar, não sei se é verdade, tá? Para verificar se isso é verdade, eu vou escrever as relações que nós temos. XRY significa que X é igual... Opa, deixa eu usar aqui a outra cor. Isso significa que X ele vai ser igual a 2 elevado a n vezes y, tá certo? E YRZ significa que o y vai ser igual a um 2 elevado... Eu vou chamar de outro n, vou chamar de k, só para indicar que é um número inteiro, tá? Tanto faz aí. Vezes z. Aliás, é por conta desse tanto faz que eu pude concluir lá a relação simétrica, tá? Bom, será que o y serve de elo de ligação? Vamos ver. O y está aqui, não é isso? Do lado? E o y está aqui. Eu vou substituir os dois. Ó. Vou substituir esse y aqui, que a gente está desse lado. Então, a gente vai ficar assim, ó, com a nossa relação. X vai ser igual a 2 elevado a n vezes, não mais y. Se eu troquei, vai ficar 2 elevado a k vezes z, certo? Aí, o que acontece? Produto de mesma base, relação lá da escola, né? A gente soma os expoentes. N mais k vezes z. E pronto. N mais k, percebam, nk são números inteiros. Então, n mais k é um número que vai pertencer a z. Existe esse cara. Tá certo? Se existe ele, eu acabei de exibir que x está relacionado com y. De um jeito bem matemático, a gente escreve CQD, como a gente queria mostrar. Tá certo? Portanto, essa relação é de equivalência, vale as três coisas, e aqui está a nossa resposta, tanto procurada e tanto desejada, tá certo? É legal brincar com as outras questões, eu não vou fazer aqui no vídeo, né? Mas é tipo, bem fácil você perceber que isso daqui não é reflexivo, né? Você não, porque ele está em N, ó. Se você tentar transformar um igual ao outro, vai ficar, um é o dobro sempre do outro. O único número que relaciona ele é igual ao dobro dele seria o zero, então isso aqui é falso. A relação de ordem, né? Quando você tem tipo maior é igual, que é até completa, não é simétrica, né? É óbvio perceber isso, né? 4 maior ou igual a 2 na propriedade não implica normalmente que 2 é maior ou igual a 4. Né? Isso daqui não seria uma antissimétrica, sempre perde aí, né, na relação de ordem. Então, tem que tomar cuidado com isso, tá, galera? Então, dá para perceber às vezes aí os outros bem fácil que não são verdades. Tranquilo? Vamos respirar aí e fazer o próximo, né? Pergunta 3. Se R é o conjunto dos números reais e Z, né, os inteiros aí contidos em R, ele pergunta, olha só, exatamente o que eu estava questionando lá com vocês, né? Ele falou qual delas é uma relação de ordem ou não.
Ordem deixa eu só achar ele aqui. Agora eu vou deixar o cursor para cá. Quando ele fala dos números inteiros, conjuntos reais, ele pergunta se essa primeira é uma relação de ordem. Lembrando aí, relação de ordem significa simplesmente que o número, tá, que você está pegando, ele tem que valer a reflexiva, só que ele tem que ser antissimétrico, que nem eu comentei no exemplo aqui em cima, tá certo? Por isso que não é de equivalência. Tem que ser antissimétrica e tem que ser transitiva, tá certo? A relação de ordem. Tem que ser transitiva a ordem, né? Porque se você tem um negocinho pequeno, né? Imagina um quadradinho. Aí você tem um aqui no meio, que seria o elo de ligação. Você tem o maior, então isso significa que o maior, se esse é maior que esse, e se esse é maior que esse, portanto, o grandão tem que ser maior que o pequeno. Por isso que a relação de ordem tem que ser transitiva, tá certo? E aí vamos ver, tem que ir testando aqui as alternativas aqui para ver se isso é verdade, né? X menos y, sendo isso um número inteiro, né? Pertencente a z. Lembra que você sempre tem que prestar atenção na propriedade. Será que isso é uma relação de ordem? Né? Não sei. Vamos ver se isso aqui é uma relação de ordem, né? Deixa eu deixar aqui. Eu vou usar um pouquinho pro lado esquerdo aqui, só para não atrapalhar o que eu já tinha feito lá do outro lado, né? E aí para vocês também não confundirem, que aí fica vendo a outra parte, né? E fica ruim aí. Então deixa eu colocar para cá para resolver isso. Vamos lá. X menos y, vamos ver se é uma relação de ordem. Não sei. Primeira coisa que a gente testaria é se ela é reflexiva, tá? X menos y. Então vamos testar aqui. X menos y é o meu teste. Vamos ver se ela é reflexiva. Não sei. Para ver se ela é reflexiva, x tem que estar relacionado com x, né? Isso tem que pertencer a z. Lembrando, essa daqui é a propriedade que a gente está estudando. Vamos ver. Reflexiva. F. X menos x, né? Se eles fossem iguais, que essa é a ideia da reflexiva, um é reflexo do outro, daria zero. E zero pertence a z. Portanto, ela é reflexiva. E x, nessa relação é verdade, x está relacionado com x. Agora o que a gente tem que ver é se ela é antissimétrica. Antissimétrica é exatamente o contrário, tá, da simetria. Então ele fala assim, ó, se x está relacionado com y, isso implica, quer dizer, não implica, né, que y está relacionado com x. Não pode fazer a volta, isso não é verdade, tá? Vamos ver. Se x está relacionado com y, significa que x menos y pertence a z. Só que, olha o problema aqui. X menos y pertence a z. Se você troca, como você está falando de inteiros e não de naturais, y menos x também vai estar em z. Concorda? Se ele for um número negativo, quando você faz o inverso, ele vai dar um número positivo. E assim vice-versa. Portanto, isso aqui, ó, não poderia implicar para ser relação de ordem. Então lascou-se. Essa primeira não é verdade, tá certo? Tá errado. Tem que testar as outras. 2x menor ou igual a y. Isso daqui é fácil, né? Já perde de cara. Qual é a relação? Que ela perde. A gente sempre testa com a simetria, né? Seria 2x é menor ou igual a x? Isso só vale se o x for zero, né, gente? Fora isso, mas eles têm que ser números reais, ó. Então isso aqui tem que valer para todos. Então isso aqui já sai daqui que isso aqui está errado. X é menor que y, né? Com x e y pertencente aos reais. Vamos ver se ela vale. Também não vale, né? Qual é a primeira relação aí que ela falha? Também é reflexiva, né, gente? Ó, tem que ser com ele mesmo. X é menor que x? Isso aqui não, né? X nunca é menor que ele mesmo, né? Não dá para o número ser menor que ele mesmo. Ele é igual a ele mesmo, não menor. Então isso aqui
Para isso aqui ser uma relação de ordem, esse é o único problema, tá? Você teria que colocar um menor ou igual, aí chuchu, beleza. Aí tá valendo a relação de ordem. Você não fez isso, tá errado. Uma pegadinha aí da Univesp. E aí é meio óbvio, pelo mesmo raciocínio que a gente fez em cima, que esse daqui, ó, x menos y, ele também vai falhar, né? O x menos y igual a 1. Você pode perceber pela própria reflexiva também, né? Se você tivesse x menos x, dá zero, né? E zero é diferente de 1, também falha. Portanto, a única resposta que sobra pra gente aqui era o B. O mais chatinho de testar era o primeiro aí, tá? O resto é simples. É bonitinho, né? Como diria o nosso querido professor Possani. Beleza? Vamos lá para 4 agora, gente. O 4, ele fala assim: o A sendo os números 1, 2, 3 e 4, ele tem essa matriz booleana, né? Aquelas zeros e uns. E aí ele pede para a gente saber se é reflexiva, transitiva, tem que ir testando tudo. Gente, eu gosto de fazer isso aqui, ó, sempre quando eu vejo matriz, até mesmo resolvendo exercício de vestibular, eu gosto de colocar os números, tá? Aqui, ó. Ainda mais nesses, ó, 1, 2, 3, 4. Quando você faz o produto cartesiano, você vai pegar todos os pares ordenados, que são combinação deles. Essa aqui é a linha 1, 2, 3 e 4. Então, como é que a gente lê isso? Que o elemento 1, 1, linha 1 e coluna 1, deixa eu mostrar aqui com o cursor, linha 1 e coluna 1, deu 1. Teria valor verdade, né? V, linha 1, coluna 2, deu 1, também é verdade. Tipo, linha 2 e coluna 3, né? Seria falso, deu 0. E assim por diante. Essas são as relações que nós temos. E aí, para testar, a gente tem que ver tudo, né? Se ela é reflexiva, então vamos lá para a primeira coisa, né? Reflexiva significa que todos os números que eram iguais, não era isso? 1 tem que estar relacionado. Na matriz booleana está relacionado, significa que o valor verdade é 1, tá certo? Então, 1 é 1, 2, 2 também é 1, 3, 3 também é 1, 4, 4 também é 1. Então tá valendo, né? Essa matriz aqui que a gente está pegando aí, ela é reflexiva, sim. Reflexiva tá valendo, ela é ref. Ref, ok. Tá valendo aí pra gente. Vamos ver se ela é simétrica, que essa é a brincadeira, né? Sempre tenta seguir a ordem, tá, gente? Pra você não se confundir. E aqui tem um truque para simetria. Você pode ir testando, né? 1, 2, 2, 1, 3, 2, 2, 3. Vai dar um trabalho danado, né? Tipo, 3, 2, aqui tem 0, 2, 3, aí também tem 0, tá? Você pode ficar fazendo isso, mas tem um jeito mais fácil. Ela é verdade? Ela é simétrica? Se, somente se, então significa que isso aqui é uma equivalência. No caso das matrizes, tá? Se ela for igual a transposta. Transposta é quando você troca linha e coluna. Mas tem um truque para ver a transposta bonitinho. Eu gosto de imaginar com o pessoal como se os elementos que eu marquei aqui na diagonal fossem um espelho. Se isso acontece, ó, tipo, se isso aqui é um espelho, você tem que olhar ele com a cabeça na diagonal aí, tá? Ó, esse está relacionado com esse é um lá. Ó, o 0 aqui tem que ser esse 0. Ó o espelho. Esse 1 aqui é esse 1. Tá vendo? O espelhinho dá certinho, é legal pra caramba fazer isso. Pra quem gosta, né? 1, ó. Bateu tudo certo no espelho. Imagina que o 1 aqui era o elemento de ligação, ó, que tá no meio. E esse 1 tá aqui, ó, certinho. Portanto, ela é simétrica, tá? As duas também são iguais aqui, ó. Simetria, fechou também. Beleza? Agora só falta ver a transitiva. A transitiva, minha gente, dá trabalho, tá? Vou até apagar aqui o que eu já tinha marcado, só para ficar bonitinho. Porque aí você tem que testar elemento por elemento. Não, tem jeito, mas não tem. Não adianta. Dá pra... Não, não dá. Então eu vou mostrar aqui só para o vídeo não ficar longo, né? Digamos assim. Eu vou mostrar um e depois eu vou fazendo para os outros. Tá certo? Deixa eu só dar uma pausa
rapidinho. Voltando aí, pessoal. Tá uma gritaria ali, eu dei um jeito. Não acontece. Bom, aqui então, faltou só a gente verificar aí a parte da transitiva. Eu vou fazer aqui desse lado. Como é que a gente faz, né? Então, o primeiro elemento, eu vou fazer o teste, como eu disse, aí só para o 1. E aí depois a gente teria que verificar os outros, tá? Então, por exemplo, o primeiro elemento, o 1, percebam que a gente poderia ter aqui, ó, o 1 que faz o elemento de ligação. Então, eu poderia ter 4 possibilidades, né? Eu vou marcar as 4 aqui como se fosse numa tabelinha. Teria ele mesmo, tá? Que ele está dentro aí. Teria o 1, 2. Teria o 1, 3. E eu poderia ter o par ordenado 1, 4. Tá certo? Tenho que ver se todos esses caras aí estão relacionados aí na transitiva, tá? E lembrando, para estar relacionado na transitiva, significa que eles têm que dar 1, o valor tem que dar 1. Então, se você tem um cara aí, né, que nem o 1 e 3, vocês vão ver o que acontece, aí na verdade você não precisaria verificar. Então, esse cara, porque ele teria o valor verdade falso. Né? Então, esse cara aqui, 1, 3, né, que seria a conexão 1, 1, 3, não precisa verificar, mas o resto precisa. 1, 1, 1. Isso daqui implica que o 1 leva no 1. O 1 foi o elemento de ligação, ok. Porque o 1 dá 1. Vamos lá. 1, 1, 2 vai ter o próprio 1, 2. Porque fica repetindo, né, essas coisas, também tá certo. 1, 1, 4, o 1 serve de elemento de ligação do meio, tá? Não estou falando da ponta. Então ele vai levar no 1, 4, que também tem valor verdade 1 aqui embaixo, ó. Acabei de verificar esses. E aí, para esse primeiro caso aqui que a gente fez, estaria tudo certo a transitiva, não teve nenhum problema. Você tem que ir testando para todos os elementos. E o legal desse exercício, se vocês forem ver no meu, tem um monte, ele vai dar problema, sabe em qual? Você tobe e continue aqui, quando você estiver fazendo o 4-1. O 1-4, na verdade. Só esse elemento é que vai apresentar o problema. Então vamos lá, 1-4, o 4, ó, ele tem entradas, olhando aí, né, para a parte da coluna, ele tem entradas em todos os números. Então você poderia ter o próprio 4-1, né? Teria 4-2, 4-3, 4-4, só ajeitar aqui, 4-4, tá certo? Então, o 4 aqui fica melhor, né, para perceber o elemento de ligação. Isso daqui sobra um 1 na transitiva. Bom, o 1 é verdade? Tem valor verdade 1. Ok. 1, 4, 4, 2 vai dar 1, 2. Viu que ele serviu de elemento de ligação. 1, 2 dá 1, também verdade, ok. 1, 4, 4, 3, isso daqui vai levar no 1, 3. Opa, 1, 3, ó, dá quanto 1, 3? Dá 0, gente. Então não. E eu acho que ele só falha transitiva nesse bendito cara. E é aquela, matemática, meu filho falhou em um, já era, falhou em todos. Então ela só não é transitiva, ela é reflexiva e simétrica. Então tá valendo essa relação aqui. Tá certo? Então tem que ficar atento aí. As pegadinhas são malvadas, tá? Bom, a questão 5 agora, né? Ele fala qual das relações abaixo é uma função de A em B. Você tem que lembrar simplesmente uma coisa. Para ser função, gente, esse daqui agora são mais rápidos, né? Se você tem... Aqui é em A, né? Que seria, mas... Eu vou até escrever em A mesmo. 1, 2, 3, 4, 5. Vou colocar o 5 aqui do lado só porque não coube. 1, 2, 3, 4, 5. Esse daqui é o A. O que tem que acontecer para ser função? Eu gosto de falar com o pessoal, a relação de filhos. Tem várias relações funcionais, é que ela deixa uma coisa bem determinada, tá? Mas, de um jeito mais prático, é a relação de filhos com mãe. Então, para que essa relação que a gente conhece ser verdade,
todos os elementos precisam estar relacionados. Essa é a primeira coisa. É aquela famosa frase: não existe filho sem mãe, né? Não tem, teve que ter vindo de algum lugar. E todos esses filhos, tá? Aqui no conjunto das né, ou possíveis mães, todos eles têm que estar conectados. Isso significa que não existe filho sem mãe. Só que aqui uma coisa tem que acontecer. Por exemplo, aqui o filho 1 é da mãe 1, filho 5 é da mãe 3, filho 4 da mãe 5. Eu posso acontecer isso, tá? Ó, 3 e o 5 serem filhos da mãe 3. Isso significa que eles são irmãos. Mas o que não pode acontecer? Quando você tem o elemento do domínio, tá? Que são os filhos. Esse cara que eu estou marcando, por exemplo, se ele viesse da mãe 2 e da mãe 4. Isso não pode acontecer, tá? Que eu acabei fazendo. Isso não daria certo. Então, um filho não pode ter duas mães. No sentido de estar bem definido, se você está fazendo essa análise, né, digamos assim, isso significa que se você entra com um X, você não pode ter duas respostas Y. Não faz sentido, tá? Isso daqui a gente chama de domínio. Mais para frente vai ser importante, domínio da função. Isso daqui, o conjunto de todas as mães possíveis, é o contradomínio, tá? Então, revisão básica aí, né? E a imagem, por exemplo, aqui seriam todas as mães, né, que foram conectadas aqui. Então, isso daqui seria a minha imagem, beleza? Bom, sabendo disso aí, dessa pequena revisão rapidinho, a gente consegue ver. Vamos ver se o primeiro qual das relações abaixo é uma função. Então, a gente verifica simplesmente se, primeira coisa, se todos os elementos estão conectados, tá? E depois se não tem duplicidade nenhuma. Bom, aqui, ó, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 e o 5, 5 não tem. Então, como não tem o 5, 5, se tivesse, seria a função. Inclusive, a gente sabe qual é a expressão, né? X igual a y, essa daí, reflexiva. Aqui o... Vamos ver o 2. 1, 2, 2, 3, aí tá valendo tudo. 3, 4, 4, 5 e o 5, tá vendo? Ó, que a gente pegou só os filhos, que é o x, né, do lado esquerdo. 2, 3, só que e o 5? 5 e quem? Então também não é, certo? Essa aqui eu não sei, tem que verificar os outros. 1, 1, 2, opa, aqui já nem adianta continuar. O 1 foi relacionado com 1, só que o 1 também foi relacionado com 2. Isso significa que o 1 tem duas mães, né? Então seria o número 1 aqui, ó, estaria levando no 1 e também estaria levando no 2. Isso não pode acontecer em função. Então esse aqui também já não é, também não vale, né? Essa alternativa aqui, essas três já não são elas. E o último é a função constante, né? Todo mundo é irmão, né? Basicamente aqui, ó, 1, 1, 2, 1, todo mundo leva no 1. Isso pode acontecer, tá? Todo mundo tem a mesma mãe aí, nesse caso são todos irmãos aqui, portanto, essa daqui é a nossa função correta, tá certo? A função constante. Beleza? Vamos aí para 6, né? O 6 aqui, ele fala pra gente, ele dá as duas funções, né? E ele pede a GOF, né? Eu sempre gosto de lembrar o pessoal, quando vai fazer a composta, né? A GOF, que primeiro você aplica a F, tá? Então a F vem em primeiro lugar e depois você aplica a G. E assim, o que significa em segundo lugar? O que significa composta, gente? É como se fosse uma transitiva composta. Precisa ter um elemento de ligação. Isso que é importante, que muita gente confunde, né? Então, se você tem aqui, ó, vamos fazer aqui o desenho de três bolinhas para vocês entenderem. Aqui eu tenho minha função f e aqui eu tenho minha função g. A função composta que a gente está falando é aqui como se fosse transitiva, ó, tá vendo? É uma relação transitiva direta, a composta. G bola F, tá? Porque primeiro eu aplico a F. Por isso que fica nessa sequência, na setinha que eu fiz. Por que é a transitiva? Para existir essa conexão, esse elemento do meio, ele tem que
pertencer à imagem da f, não é isso? Ó, o A vai levar aqui, e você tem que pegar ele como se fosse o domínio da G, e tem que levar depois aqui num C. Ele faz parte, esse cara aqui, ó, como se fosse o nosso B lá da relação, né? Então, digamos, a grosso modo, seria você fazer uma coisa assim. AFB e B tanto C, aí você teria AC, ó. Veja, a função f leva o A no B, e o B é levado no C pela G. Quando a gente tem isso, aí existe uma função aqui, que é a nossa função composta, tá? Vou chamar de Czão aqui, mas só para vocês entenderem. Aqui seria o G bola F, tá certo? Então essa é a ideia. Deixa eu colocar aqui o G bola F, para vocês não confundirem aqui essa ideia. Seria o GOF, né? GOF do C. Perceberam? Ele levou o A, olha lá dentro, levou o A no C. Só isso. Então é fazer uma transitiva, essa é a brincadeira, tá? E aí a gente consegue determinar muito bem quem são elas. Então eu pego o elemento, vamos lá, começar então pelos elementos. Vamos fazer todos eles, tá? Então vamos ver o 1, é o primeiro da F. O 1, ele tem que ter, ó, quem é o elemento de ligação? Como se fosse para transitiva, é o 1 do lado direito. Só que aí eu vou procurar na G, que a G é a segunda aplicação. A G só tem o número 1 ó, do lado direito, que seria o próprio 1. Ah, se tivesse 2 ou 3 caras aqui, você teria que colocar, tá? Não sei se vai aparecer nos outros. Então, 1 e 1, ele serve de elemento de ligação, portanto, né, esses dois caras ó, se conectam, sobram os extremos, 1. Esse é o primeiro elemento aí. Já dá para cortar, ó, esses dois aqui já não são. Certo? Vamos continuar. Próximo seria o 2, 3. Bom, aí eu tenho que ver todo mundo que começa com 3. O 3 que é o elemento de ligação dessa vez. Só tem um, né, que começa com 3. Seria esse par ordenado. E 3, 4, ele vai levar no 2, 4. Certo? Levou no 2, 4. Oh, beleza, ó. Esse daqui já não é também, ó. Esse aqui é 2, 2. 2, 2 não tá não. Vamos pro próximo. Seria o 3, 1. 3, 1 só tem um, né? Do lado direito lá que começa. Do lado esquerdo. Seria o 1, 1. 3, 1, 1, 1. Vai levar exatamente no 3, 1. 3, 1, 3, 1. Tá aqui. Opa, já diversifiquei, ó. Não seria esse, né? Esse aqui é 3, 2. Prontinho, já achei minha resposta. Só para completar aí, a gente poderia fazer o 4 e 5, ficar bonitinho, né? O 5 teria o elemento 5 e 3, lá na G, né? Isso daqui leva no 4 e 3. E o último seria o 5 e 4. 4 só tem uma relação também. 5 e 4 e 4 e 5. Isso daqui a gente levaria no 5 e 5, certo? É exatamente a relação composta aí que a gente viu. Beleza? Bom, vamos lá para 7. Tá acabando, gente. Respira aí que pega o fôlego que a gente termina esse negócio. Essa daqui é assim, ó. A questão da função é mais fácil explicar com o gráfico, tá? Ele fala que R é o conjunto, ele leva a função, né, do zero mais infinito, e o contradomínio, isso aqui é importante, são os reais, tá? Contradomínio são os reais. Então, essa função, ela pega os números positivos, seria o zero, a grosso modo, tá? Estou omitindo aqui 2 e assim por diante. E ela leva em todos os números, que seria, vendo lá do menos infinito, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e assim continua, tá? Isso daqui é essa função, ela está associando esse cara por meio da expressão raiz de x. A gente sabe, tá, que a raiz não existe número negativo, então essa função ela vai conseguir relacionar todo mundo daqui
mas vai ser com os elementos daqui, ó, tá vendo? Ó? Ou seja, a imagem dessa função vai ser essa parte aqui que é positiva. Não sei se vocês pegaram, entendeu? Porque a raiz só pode dar um número positivo. Então, a imagem da minha função f, ela é os reais positivos. Tá certo? Pode dar zero, porque raiz de zero é zero. Ficou meio feio, mas acho que vocês entenderam. Isso aqui é importante, porque ela já elimina a primeira questão. Porque como a imagem que a gente tem aqui, ó, ela é diferente do contradomínio, nem todo mundo foi conectado, tá certo? Tem mãe sobrando. Se tem mãe sobrando, ela é sobrejetora. Ela não é, perdão, ela não é sobrejetora. Tem gente sobrando aqui. Portanto, se ela não é sobrejetora, ela não admite inversa, galera. Para admitir inversa, ela tem que ser bijetora. O que é isso, bijetora? Ela tem que poder ir e voltar, sendo função. Né? Basicamente assim. Ó. A raiz de x ela é injetora, cada número leva em um só, do lado esquerdo. Mas se você tentasse voltar, os negativos, você ia levar onde? Seria um bando de filhos sem mãe, tá vendo? Fazendo a imagem inversa que a gente fala. Tentando fazer a volta. Então isso aqui, ó, tá errado a primeira, tá? Tem que tomar cuidado com isso. Essas questões confundem. Agora, a 2, aí a 2 ela fala se existe uma função g. Ele está falando, tem que tomar cuidado aqui, porque ele só está trabalhando com a ideia do existe, tá certo? Que vai do S1 no S2, em que são subconjuntos de R. Tal que f de g de x é igual a x. Isso daqui é a mesma coisa que falar que tem inversa, tá, gente? Que aí se você faz a inversa de um para o outro, dá sempre x. Com x pertencente ao primeiro. Opa, será que isso é verdade? Isso existe? O que ele está falando aqui? Basicamente, esse subconjunto, para fazer a conexão, tá vendo, da G, basta eu pegar esse conjunto sendo R+. Se eu pego esse conjunto sendo R+, é o mesmo, ó, esse S1 eu vou fazer em verde, ele ficaria sendo apenas essa imagem, ó. Tá vendo que eu fiz aqui em verde? Só os reais positivos, o resto sairia. Isso daqui que seria o meu S1, digamos assim. Se isso é o meu S1, gente, aí claramente essa função, você desconta os caras que estão em cima, você consegue fazer o processo inverso, você consegue voltar esses elementos. E aí se você consegue voltar, isso aqui existe a inversa. Dá até para calcular, é x ao quadrado, né, a inversa aqui. Não tem muito segredo aí. Portanto, como você consegue fazer, quando você restringe o domínio, é assim que a gente fala, você consegue calcular a inversa. Existe a inversa, tá certo? Então, a 2 é verdadeira. E a mesma coisa da 3. A 3, a única diferença é que ele coloca o x lá dentro, da f. Tá? E aí, quem é que eu vou ter que restringir agora para existir? Para poder voltar para alguém lá? Aí basta você pegar o T2 e fazer o R+. Tá certo? Pelo mesmo motivo. É só trocar os dois lados. Enfim, para quem quiser garantir, eu até colocarei aqui também R+, tá? Os dois como R+, pronto, aqui. Isso aqui é verdade. Então a 2 e a 3 é verdade. Elas estão corretas. E aí é essa. Só assinalar e correr pro abraço. Tá certo? Essa daí era mais teórica, tá, gente? Bom, deixa eu fazer agora aqui. Deixa eu voltar, mudar um pouquinho de lado. Aí às vezes o pessoal, para ficar um pouquinho mais dinâmico, né? Ficar só escutando a voz, às vezes dá canseira. Ó, esse daqui, ele fala que o conjunto A tem 3 elementos, o B tem 5, qual é a quantidade de funções injetoras, né? Então veja, se o A tem 3 elementos, eu vou fazer 3 pontinhos no A. E o B, eu vou fazer 5 pontinhos. Lembra que para ser função injetora, é diferente de sobrejetora, né? Que aí fala que não pode sobrar ninguém aqui. Cada elemento daqui tem que conectar com apenas um desse lado. Só que o que acontece? Só tem que ter filho único, basicamente seria assim, não pode ter irmãos, né? Uma relação dessa só não poderia. Seria a função, mas os dois estão levando em um só. Então isso aqui não vale. Deixa eu voltar aqui, tá? Como é que eu faço?
Para a primeira escolha do primeiro ponto, ele teria quantas opções? Ele pode se conectar com a primeira mãe, com a segunda, com a terceira, com a quarta e com a quinta. Então, para o primeiro pontinho, tem 5 opções. Para o segundo pontinho, ele não pode conectar com esses que ele já tem, vão sobrar 4. E para o último pontinho, nesse caso, vão sobrar 3. Então, vai ficar 5 vezes 4 vezes 3. Eu tenho, nesse caso, 60 opções, tá certo? Para eu poder fazer de funções injetoras. Esse daqui teria 3 opções que sobrariam aí. Portanto, pergunta 8 dá esse item. Tá? Na 9, a 9 que teve até gente aí que acabou me perguntando depois, né? É o da conexão aí das funções, quando você faz o S1. Basicamente você tem que só tomar cuidado sempre com a segunda parte que você faz a concatenação. É colocar uma logo em seguida da outra. Tá? Não sei se vocês acabaram vendo, mas a nossa sequência concatenada, ela deveria ter exatamente os números 1, 2, 3, 4, 5, só que seguindo essa sequência. Qual que é a sequência? Multiplicando por 3 e subtraindo de 1. Certo? Então, o meu primeiro elemento aí da minha sequência, deixa eu só apagar aqui para ficar bonitinho. Meu primeiro elemento deveria ser 3 vezes 1 menos 1. 3 vezes 1 menos 1 dá 2, tá? Segundo elemento da minha sequência deveria ser 3 vezes 2 menos 1, dá 5. Terceiro elemento aí da minha sequência vai dar o 8, tá? Que é o 3 vezes 3. O quarto elemento, 3 vezes 4 menos 1 dá 11. E o último daria 14, tá certo? Até o quinto. Aí eu vou concatenar. Tudo isso daqui é referente, né, à primeira sequência. Vou até escrever aqui embaixo. Isso daqui vem da S1. Na primeira, segunda até a quinta posição. Depois disso, aí a gente vai ter o menos 1 elevado a n, pessoal. Percebam. Tem gente que se confunde com isso. É assim. Menos 1 elevado a 1 dá menos 1. Menos 1 elevado a 2, o 2 é par que está aqui em cima. Tá? Mesmo sinal, menos com menos na potência. Isso aqui é menos 1 vezes menos 1. É menos com menos, dá mais, né? Então isso significa que quando você tiver, sei lá, menos 1 elevado a 2019, isso daqui vai dar menos 1, que a potência é ímpar. Menos 1 elevado a 2020, que é 1 para frente dele. Isso aqui vai dar 1 positivo. Então é só essa brincadeira de par e ímpar, ó, que eu tinha até comentado. Às vezes escrevendo aqui, aí fica mais fácil para você entender essa noção, tá? Bom, vamos concatenar ela. Então, se for o S1, na segunda sequência, 1, então 1, ó, tá vendo aqui nessa expressão? Se é 1, é ímpar, vai dar menos 1. Então, isso vai ficar menos 1 vezes 1 ao quadrado, dá menos 1, tá? Tem que ser o primeiro elemento aqui. Depois, menos 1 ao quadrado dá 1, é par, positivo. Então, vai dar positivo, né? Naquela ideia, fica 4. E o outro vai dar menos 9, tá certo? Que é o 3. Então, terminando isso aqui, acabei de ver quem que tem que ser. Aqui está minha sequência concatenada, agora eu só tenho que ver a expressão. Bom, a expressão, gente, a primeira aí, no caso, né, quando a gente faz, ela não muda nada, né? De quando eu vou na S1, de 1 até 5, eu tenho que fazer a mesma conta aí, 3n menos 1. Eu olho lá na minha equação, n menor ou igual a 5, né? Ele está aqui. Agora só tem um problema. Por quê? Quando eu concateno a função 2, tá vendo? Ela começou aqui, a função 2. A partir da quinta posição. E é aqui que mora o perigo, meu amigo. Porque você não pode usar a mesma expressão, que é menos 1, né? Qual que é a expressão do S2? S2 é menos 1 elevado a n vezes n ao quadrado, tá? Não vai ser mais n, porque você não está partindo da quinta posição. Se você está partindo da quinta posição, você tem que deslocar agora, eu vou concatenar com a segunda, eu tenho que deslocar ele,
5 posições, então não é n. Se eu vou deslocar em 5, eu vou começar da sexta posição, não é isso? É a partir da quinta. Então vai ser n menos 5, você deslocou ao quadrado, por isso que fica n menos 5. Você teve que empurrar 5 coisas para frente. E aqui o menos 1, você tem n, tá? Vezes aqui. Só que o problema é assim, o n era quando você começava. Ó. Isso daqui era o primeiro termo, né? O número é ímpar. Tá vendo? Esse daqui que representava o primeiro termo da S1, esse, tô fazendo embaixo, tá? O outro segundo termo, o outro terceiro termo. Não era assim, ó, na sequência? E aí qual que é o problema? Se você vai começar agora do sexto, 6 é um número par. Na hora que eu jogar isso daqui assim, se eu colocasse só n, iria dar 1 positivo e não 1 negativo. Então eu tenho que deixar isso aqui par. Como é que eu faço? Se n é um número ímpar, basta somar 1, que vai dar um número par. Eu gosto de somar, tá? O exercício, acho que ele fez subtraindo, não foi isso? n menos 1 aqui, ó. Mas não é muito usual não, tá? Normalmente a gente soma 1 para falar os números pares. Seria, portanto, essa sequência, tá? De 5 até 8, né? Que seria aqui. Beleza? Bom, fizemos aí essa. Vamos para a última, que é o 10. A última é bem simples, eu falei lá já em cima que a composta era transitiva, não era isso? Ela é transitiva e a gente tem um teorema, né? Um teorema que fala que se a gente tem a função composta transitiva, ela vai estar sempre contida nela mesma, tá certo? Aliás, deixa eu colocar aqui. Mais que isso, né? Rn, você pode fazer quantas composições você quiser, vai estar contido dentro da própria função. Isso porque o domínio que você está usando é sempre o primeiro cara que você vai ter que partir do elemento de ligação. Né? Não tem jeito, você não vai conseguir fugir disso. Por isso que ela sempre vai estar contida. Então, R bola R está necessariamente contida. Tá? Só isso, gente. Só, né? Já deu tempo a beça. Bom, veja se vocês gostaram aí, tá certo? Se tiver alguma dúvida, alguma questão, posta aí no YouTube, a gente tira, tá, galera? E a gente vai ajudando vocês aí com o que dá. Ficou meio longo, tá? Mas é porque tem bastante coisa mesmo para ser feita. Abraço, gente. Até a próxima.